O nosso texto de hoje se conta em Marcos, capítulo 3, versículos 13 ao 19. O texto nos diz: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estar com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Todo jovem, ao completar 18 anos, ele precisa se apresentar nas Forças Armadas do nosso país, obrigatoriamente. Isso para se alistar, com vista aí ao serviço militar. No entanto, a gente sabe que são muitos os nossos jovens e poucas as vagas. Então, para que assim, não ultrapasse o número de pessoas que foram simplesmente, que teve ali o seu alistamento, é preciso passar por uma certa avaliação, para não ter um excesso de contingente. Então, há uma avaliação para que alguns possam ser escolhidos, e os outros, obviamente, dispensados ali. Quando nós olhamos o ministério de Jesus, e a Igreja de Cristo, no geral, a gente observa que parece que existe uma conexão, entre essas duas questões mesmo, porque infelizmente a gente vê que muitas pessoas têm até o desejo de poder estar desenvolvendo algo maior, dentro daquilo que é o reino de Deus, mas se eles não foram ainda chamados para aquilo. O texto que nós lemos aqui, ele vem depois de algumas questões que aconteceram, porque Jesus, quando ele iniciou o ministério dele, foi um ministério de proclamação, ele estava proclamando as boas novas do Evangelho, ele estava manifestando o poder de Deus ali na terra, e ele estava então dizendo que o reino de Deus estava chegando, tinha chegado através da sua vida, através de tudo aquilo que ele estava realizando. Para isso, nós vimos muito registro de curas, de milagres, de prodígios, de libertação de pessoas possessas. Vemos ali também Jesus trazendo paz e esperança aos corações. Mas isso durou praticamente um ano, quando Jesus esteve concentrado em fazer isso, em divulgar essa palavra a multidões. Por quê? Porque ele precisava anunciar o reino de Deus que estava chegando. Então, depois desse primeiro ano aí de proclamação, ele passou a dedicar aí os últimos 2 anos e meio, do seu ministério aí a formar um grupo que para ele seria um grupo muito estratégico, e ele escolheu alguns dentre de muitos daqueles que o seguiam. E a esses o texto diz ali que ele chamou de discípulos. Então, os discípulos de Jesus, ou apóstolos de Jesus, mais especificamente ali, mas que diz respeito àqueles que iriam seguir a Jesus e que hoje nós reconhecemos como aqueles que são discípulos de Cristo e não apenas um seguidor dele. E interessante que Jesus chamou essas pessoas com um foco muito claro, de poder estar investindo na vida dele, fazendo com que eles se tornassem pessoas maduras e capazes de desenvolver um ministério dentro do reino de Deus. E aí é por isso que hoje eu gostaria que nós estivéssemos pensando, começando essa nossa série a respeito do discípulo de Cristo, do discípulo de Jesus, pensando primeiramente sobre o discípulo e o seu chamado. O discípulo e o seu chamado. Nós vimos 3 características dessa questão do discípulo e o seu chamado, e esse texto ele nos deixa claro algumas questões. Primeiramente, que Jesus chamou aquele que ele quis. Os discípulos e o chamado deles de fato, são chamados aqueles que o próprio Jesus mesmo quis. O versículo de número 13 nos diz isso, que depois Jesus subiu ao monte e chamou para ele mesmo aqueles que ele mesmo quis. Então, o que nós podemos observar disso? Que apesar de não convocados, grandes multidões ali seguiam Jesus. Para onde Jesus ia, as pessoas iam atrás. Mesmo ele não convocando, mas elas estavam sempre
no meio deles. No entanto, muitas dessas pessoas eram as pessoas indesejáveis, pessoas que não tinham uma boa intenção, pessoas que estavam em busca de, muitas vezes, status para suas vidas. Diziam que era um seguidor dele. Mas Jesus estava ali chamando alguém para poder fazer parte de um povo, e um povo muito especial para ele, a quem ele designou, né, o título de discípulos, seus seguidores. Então, o que nós podemos observar? Que ele chamou quem ele quis. E nesse sentido, nós observamos que a iniciativa foi dele. Jesus é que chama aqueles que ele mesmo quer. E dentro dos discípulos que ali estavam, foram chamados aqueles que Jesus quis chamar para eles. Também uma outra coisa que não foi uma questão de mérito, mas uma questão de propósito. Deus chama pessoas e Cristo chama as pessoas para um fim. Não porque elas merecem, não porque elas fazem um grande esforço para poder ser chamado por Ele, mas porque Ele chama aqueles que Ele quer dentro de um propósito para a vida deles e um propósito também que é dentro do reino de Deus. Então, muitas pessoas, infelizmente, né, não serão escolhidas ali porque o próprio Cristo não as quer com Ele. São pessoas que não têm o coração, né, voltado para Ele, e as suas intenções não são intenções de servir a Deus e de andar com Ele, mas meramente da questão do status. Por isso que é muito interessante nós observarmos dentro daquilo que é o povo de Deus, que são pessoas que são chamadas por Cristo, porque Ele quis chamar cada um delas, né? Então, somente aqueles que o Pai escolheu são chamados por Jesus. Jesus não chama ninguém que o Pai não tenha já escolhido ou que o Pai não tenha dado aval para ele, né? Pode escolher. E aí, essas pessoas que são escolhidas por eles, Ele trabalha na vida delas. Trabalha na vida delas para que elas possam ser pessoas úteis, pessoas que tenham um conhecimento e que tenham algo grandioso, né, para desenvolver no reino de Deus. Uma segunda questão que nós podemos observar é que Jesus chamou para essas pessoas estarem com Ele. Ou seja, Jesus chama discípulos que o sigam, discípulos que estejam sempre com Ele. O versículo nos diz a mesma coisa, né? Jesus subiu ao monte, chamou os que Ele mesmo quis para estarem com Ele. Estar com Jesus e estar todo instante, estar todo dia, né? Principalmente ali naquele ministério que Ele estava desenvolvendo mais específico com algumas pessoas, né, que foram escolhidas por Ele para poder crescer e poder desenvolver algo, né? Aqueles que o seguiam tinham liberdade de estar ou não com eles, né? Mas aqueles que foram escolhidos por ele com um objetivo claro, esses precisavam se comprometer. Não era uma questão unicamente, hoje eu quero, não, amanhã eu não quero, não. Aqueles que outrora seguiam Jesus, eles seguiam quando eles queriam. Não existia ali um compromisso com eles de estar seguindo sempre a Jesus. Mas Jesus, então, daqueles que o seguiam, daquelas multidões, ele escolheu alguns para poder estar com eles a todo instante com um compromisso. Compromisso sério de estar com ele, de aprender dele, né? Para isso, essas pessoas elas tinham que se colocar como pessoas disponíveis. Disponível para o Senhor. E não aquelas que dizem, eu não tenho tempo para ti, Senhor. Hoje não dá. Hoje, infelizmente, eu preciso fazer uma outra coisa. O Senhor vai ficar para um segundo plano. Não. O que Jesus chama são pessoas para poder estarem com Ele, e essas pessoas precisam se dispor a estar com Ele. Tá? E essas pessoas também têm que ter também ali um desejo muito grande de aprender. Não só estar com Jesus ali, usufruindo das bênçãos dele, né? E aprendendo a desenvolver algumas coisas, mas aprender mais de Cristo, mais dessa vida que Ele oferece, mais dessa vida que Ele nos está colocando agora, né? A vida cristã, a vida nesse mundo. Então, Ele escolheu quem Ele quis. Então, somente aqueles que têm o coração aberto para conhecer a Deus permanecem em Cristo. Infelizmente, no que nós vimos, né, e vemos, né, são pessoas que muitas vezes deixam a sua caminhada. Por quê? Porque eles começaram a seguir a Jesus por algum interesse. E de repente eles não quiseram se comprometer com Ele. E quando vieram as dificuldades, porque nós estamos no mundo e sempre tem dificuldade, eles começam a se lamentar, mas eu pensei que não ia passar por isso, mas eu pensei que minha vida nesse sentido ia ser diferente. E deixa de seguir a Cristo por qualquer coisa que aconteça. Se não está dando mais status para ela, ela não quer. Se
né, está entrando em choque com os seus interesses, ela deixa também, porque não quer ter um compromisso com Ele. Somente aqueles que amam, né, a Deus verdadeiramente de coração é que seguem a Cristo e continuam com Ele, né, e vai até o fim com esse compromisso. E em terceira questão, dentro daquilo que é o chamado dos discípulos de Jesus, é que Jesus chamou com um propósito, e um propósito de enviar. Chama para si, mas com o propósito de posteriormente estar enviando essas pessoas. O versículo de número 14 coloca isso, né? Que Jesus chamou aquelas pessoas para irem, saírem, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho a outras pessoas, anunciar essas boas novas. Então, muitos que seguiam a Jesus, eles tinham como expectativa ver algo motivacional, né? Ou seja, são aquelas pessoas que eram mais consumistas, queriam apenas, deixa eu ver o que Deus tem hoje para mim, o que Jesus vai fazer hoje para mim. Eu estou precisando disso aqui, o que Ele vai fazer para mim? Então é sempre aquela questão de vem para mim, qual que é o meu benefício? Então Jesus olha para as pessoas e chama elas com intenção muito clara, de não somente, né, usufruir de bênçãos, é claro, mas de fazer algo, se dispor a fazer algo para o próprio Deus. Então o que Jesus quer que essas pessoas façam? Que elas ensinem essa palavra de Deus. Aprendeu dele? Então é preciso também, né, estar anunciando essa palavra aí, a palavra de Deus, e enviá-los também para proclamar o mundo, não só anunciar a palavra de Deus, né, aonde eles estão ali, mas em todos os lugares que o próprio Deus tem como objetivo, né, enviá-los aí para essa proclamação. Anuncia, mas ensina também. Existe uma diferença aí, uma aplicação um pouco mais clara no que diz respeito a proclamar e ensinar. Proclamar, você anuncia como se você estivesse jogando um monte de semente, né? E aí para quem cair, valeu. Mas o ensinar é quando você olha para alguém específico, está com ela e caminha com ela e vai ensinando para ela no seu dia a dia, no passo a passo. Então, para isso que Jesus nos chama, né? Que nós venhamos ser pessoas comprometidas com esse propósito. O propósito de ensinar a palavra, o propósito de proclamar essa palavra. Então, somente aqueles que entendem, né, o propósito do seu chamado é que se dispõem a obedecer ao Senhor e vai até o fim dentro daquilo que é a sua missão. Claro que a pessoa ela vai descobrir, né, que ela tem, de fato, ali um chamado do Senhor para a sua vida. E por isso ela se entrega totalmente a esse chamado. Queria concluir, né, dizendo que muitas pessoas se aventuram, né, seguir a Jesus por conveniência. Nós vimos aí muitas e muitas pessoas que têm uma necessidade, vai para a igreja ou vai para Jesus, porque Jesus vai resolver. Só que infelizmente essas pessoas não amam Ele de todo o seu coração, não se comprometem com o chamado que Deus tem para as suas vidas, porque o que Jesus quer é que todos o conheçam, que todos passam a servi-los e segui-lo, né? Mas infelizmente não acontece isso. E diante disso eu queria que você estivesse pensando em algumas implicações para a sua vida, no que diz a respeito a esse chamado. Como que você vê o seu chamado para estar com Jesus? Jesus te chama, né? Hoje você está aqui, Jesus te deu essa oportunidade de estar com Ele. Mas como que você entende esse chamado que Ele deu para você, para a sua vida? É um chamado passageiro? Ou é um chamado para ficar sem compromisso? Ou se comprometer com Ele, amá-lo e segui-lo até o fim? Quanto você já aprendeu a respeito de Jesus? Porque Jesus nos chama para estar com Ele. E esse estar com Ele é para aprender dele. Tanto nos ensinamentos dele, como da forma, né, que nós devemos viver e aquilo que nós devemos fazer. E como que você tem desenvolvido a missão que Jesus te deu? Todos aqueles que são chamados por Jesus é chamado para um propósito, né? Um propósito bem claro que o Senhor nos dá. Então, você já compreendeu, você já tem desenvolvido, e até que ponto, né, você tem desenvolvido essa missão que Jesus te deu? E Ele te deu uma missão. Você é especial para Ele, porque Ele te chamou e Ele vai te capacitar para desenvolver tudo isso, ok? Então que Deus esteja desenvolvendo aí no seu coração essas verdades, para que você possa aprender e se dedicar cada vez mais a Ele. Lembrando sempre que se você é um escolhido de Jesus, é porque Ele quis te escolher. E Ele quis te escolher para que você pudesse estar bem próximo dEle. E aí, depois de estar próximo dEle, está desenvolvendo algo no reino dEle, de forma que venha abençoar muitas outras vidas. Então, queridos, Deus esteja abençoando, né, as nossas vidas e que nós possamos estar nos dedicando cada vez mais ao Senhor, aí despertando
para aquilo que é o propósito dele para as nossas vidas, ok?